Olá! Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Senta que lá vem História, projeto de extensão do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Sou Priscila Gontijo Leite, professora de História Antiga da UFPB, e em conjunto com os discentes Ana Carolina Simões e Silva, José Miguel Ferrari e Lívia Maria Meirelles de Oliveira, contaremos a história de Mènecles, um homem comum que viveu na Grécia do século IV a.C. Para contar a sua história, utilizaremos como fonte principal o discurso do orador Iseu, denominado Sobre os Bens de Mènecles. Contaremos sua vida no formato de storytelling, que nada mais é do que contar uma boa história. Através de Mènecles, vamos conhecer um pouco do cotidiano de Atenas, da prática jurídica da cidade, da retórica ática e das relações familiares na Grécia Antiga. Aproveitem essa viagem pelo fascinante mundo antigo no episódio de hoje de Senta que lá vem História. No episódio anterior, desse modo, fica claro que Mènecles recusa qualquer alternativa do seio familiar, não escolhendo ninguém ligado ao irmão. Iseu justifica essa escolha pelo fato de, na época da adoção, o irmão possuir apenas um filho, e Mènecles não poderia deixar o oikos do seu irmão vazio, padecendo do mesmo mal que o dele. Como isso aconteceu, eu explicarei. Quando era necessário restituir o dinheiro ao órfão e ele não tinha de onde pagar, os juros por muito tempo foram se acumulando, e ele colocou a terra à venda. Apresentamos um panorama das finanças de Mènecles, e ao longo dessas duas partes do episódio 5, iremos falar sobre os fatores que envolvem o seu casamento com a irmã caçula do adotado. Mènecles, após se tornar viúvo e ainda permanecer sem filhos, começa a demonstrar interesse pela filha caçula de seu amigo, já falecido. Isso nos indica que, mesmo após a morte desse amigo, ele continua a frequentar o oikos e mantém um forte vínculo com os filhos desse conhecido. Após realizar os rituais fúnebres de sua primeira esposa, e esperar o tempo de luto, tal como dita a tradição, ele começa a pensar em se casar novamente, sendo a filha mais nova de seu amigo a principal candidata para a efetivação do novo matrimônio, como mostra o trecho a seguir. Depois daquela ocasião, após 4 ou 5 anos, nossa irmã mais nova tinha quase idade de se casar com um homem, e a esposa de Mènecles, com quem antes era casado, morre. Só depois que Mènecles fez ritos fúnebres a ela, começou a pretender a nossa irmã, recordando-nos a amizade entre ele e nosso pai, e como era feito a nós. Ademais, sabendo também que nosso pai não daria a ninguém, além dele, com satisfação, a mão de nossa irmã, demos então a ele, não sem dote, como nosso adversário diz a todo momento, mas entregando, inclusive, o mesmo dote que oferecemos por nossa irmã mais velha. Desse modo, amigos desde o início, nos tornamos familiares. Assim, quero apresentar em primeiro lugar o testemunho de que Mènecles recebeu 20 minas pelo dote de minha irmã. Iseu sobre a herança de Mènecles, parágrafos 2, 4 e 5. Aqui obtemos informações importantes sobre o caráter de Mènecles e da família de seu amigo, destacando os comportamentos considerados dignos e honrosos na sociedade ateniense. Assim, era dever de um marido cuidar de sua esposa, mesmo depois de sua morte, e garantir a realização de todos os preceitos religiosos. Os irmãos também cumprem adequadamente o seu papel de tutores das irmãs, providenciando a ambas o casamento com um dote do mesmo valor, e assegurando, consequentemente, que ambas tenham um casamento adequado, que honrem a família que pertence e que estabeleçam novas alianças. Aqui nota-se também a importância do dote para considerar o casamento legítimo, já que uma das táticas dos adversários que acusam Mènecles é tentar depreciar constantemente a irmã do adotado, caracterizando-a como uma mulher sedutora. Sobre os principais atributos esperados da mulher no casamento, bem como os fatores legitimadores do matrimônio, é o que nos irá esclarecer a professora Ana Lúcia Curado. Há várias questões que estão sobre a mesa, particularmente sobre o casamento.
Mas a informação que é também muito importante referir, a propósito deste discurso, é que nós ficamos a saber que, para além de haver um casamento que é aceito e praticado na sociedade ateniense, há também uma prática regular do segundo casamento. E nós verificamos isso precisamente porque essa é a grande questão, uma das grandes questões deste discurso. Ou seja, a irmã mais nova do orador que aqui se apresenta a defender a herança de Ménecles e, portanto, a defender também a imagem do seu pai adotivo, e dizia eu precisamente, a irmã mais nova deste orador é, concretamente, a segunda esposa de Ménecles. Ora, nós ficamos, antes de mais, a saber que é aceitável, antes de mais, a existência de um segundo casamento. Portanto, é possível existir um primeiro casamento e, acontecendo alguma situação extraordinária, que neste caso nós sabemos qual é, não é assim tão extraordinária para a pormos com uma situação negativa, bem pelo contrário, é uma situação extraordinária que motiva naturalmente o segundo casamento, e estamos a falar precisamente de uma situação com a não existência de filhos, bem? Ou seja, não haver descendência num casamento, vai fazer com que os responsáveis legais desta jovem, portanto, desta irmã mais nova do orador, se preocupem. Enfim, estes responsáveis legais serão os seus irmãos, se preocupem precisamente com o futuro da jovem e façam precisamente, ou trabalhem em conjunto, enfim, trabalhar não é propriamente a palavra ideal, mas consertem um segundo casamento com uma figura que era muito próxima deles e que é a figura amiga da família, que é a figura de Ménecles. Significa que estes tutores, estes responsáveis legais por esta jovem, têm a vontade suficiente para responder ao pedido deste amigo, Ménecles, que vão os dois preparar este segundo casamento de Ménecles, atribuindo-lhes a irmã mais nova. Portanto, nós ficamos a saber que aquilo que estipula, e vou começar agora sim a responder-lhe à sua pergunta, Ana Carolina, aquilo que legitima, antes de mais, um casamento é o compromisso verbal que existe entre as partes. Ou seja, aquele que se quer casar, naturalmente, e que pretende contrair um matrimónio, e aqueles que têm a figura feminina como prova de que querem assumir o compromisso de atribuir aquela jovem, neste caso aquela irmã, como mulher a um interessado. Portanto, este compromisso, diríamos que verbal entre as partes, já é um compromisso legitimador da existência do casamento. Está bem? E nós verificamos, precisamente através deste discurso, que o processo seria similar no segundo casamento ou nas segundas núpcias, poderíamos nós dizer, não é verdade? Ou seja, é um processo que acontece quando se realiza o primeiro casamento e que depois se replica
e é exatamente o mesmo processo que se replica no segundo matrimónio. Ou seja, não há diferença nenhuma. Este compromisso verbal mantém-se. Ou seja, é como eu estivesse aqui a dizer, não há nada de diferente que tenha que acontecer para que aconteça um segundo casamento. Ou seja, as situações são análogas. Portanto, eu estou com isto a dizer que, para além de haver um registro unânime de que é possível existir um primeiro, um segundo casamento, há também a noção clara de que as partes envolvem-se verbalmente, há um registro de compromisso e ambas aceitam esse compromisso. Portanto, ambas as partes. Naturalmente que para além deste processo, e que aliás nós vemos claramente definido em alguns momentos deste discurso, nós também temos por parte do orador, que está aqui a defender a herança de Ménecles, mas também se está a defender a si das acusações de que ele está a ser alvo, de que a sua adoção não é uma adoção regular, legítima. Nós também sabemos que Ménecles apresentou a sua nova esposa, portanto, a sua segunda esposa, apresentou à sua fratria, apresentou a sua esposa ao Demo, não é verdade? E, portanto, isso fez com que ele estivesse a participar à comunidade em que ele é uma figura, é um cidadão legítimo, na verdade, ele estivesse a participar à comunidade que ele tem uma esposa legítima. Ou seja, a partir do momento que ele apresenta esta segunda esposa, ele está novamente a legitimar o seu compromisso assumido com os curioi, ou seja, os responsáveis, representantes legais da sua esposa. Não é verdade? Portanto, este é o segundo ponto, e que isto está claramente definido, está claramente referido no discurso. Eu não estou aqui a fazer futurologia, nem estou a ir buscar elementos de outros discursos e de outros oradores. Estas referências estão claramente ditas no nosso discurso, no segundo discurso de Iseu. Naturalmente que estas duas visões, estas duas vivências, este compromisso verbal e esta apresentação à fratria, ao Demo, para nós seriam provas suficientes. E nós, por acaso, não temos nenhuma referência à deslocação, por exemplo, desta jovem, que nós não sabemos o nome, naturalmente, e eu refiro mesmo naturalmente, é bom sinal não sabermos o nome dela, na verdade. Não há qualquer referência, por exemplo, à passagem desta jovem noiva da casa dos responsáveis, ou seja, dos seus curioi, para a casa do seu futuro marido, portanto, de Ménecles. Mas nós poderíamos aduzir que este processo terá acontecido também de uma forma muito natural. Porque nós temos, por exemplo, a iconografia dos vasos gregos, nós temos algumas imagens que retratam essa imagem de passagem da casa do seu progenitor ou do seu curios para a do marido. Está bem? Portanto, nós conseguimos, quando nós temos no discurso de Ménecles, temos dito que há um acordo verbal,
que há uma apresentação da nova mulher de Ménecles à fratria e ao demo. Eu creio que também nos é possível concluir que está subjacente ao texto que a cautela foi tão grande por parte de Ménecles ao querer legitimar esse casamento, que apenas não referiu ou terá considerado que não era tão necessário referir este trânsito, vou referir assim, este trânsito entre a casa paterna, dos irmãos, até à sua futura casa. Ok? Assim, temos que o casamento em Atenas se dava por etapas, e ao final do processo, a mulher passava a ter o estatuto de egietés, esposa ou mulher casada. A primeira etapa é caracterizada pelas palavras enguii ou enguiaces, traduzidas para o português como acordo de casamento ou noivado. Nessa etapa, o pai da noiva e o futuro marido acordavam o dote e a entrega da mulher. Note-se que o consentimento da mulher não era necessário, porém era possível ela participar das negociações. Esse acordo era feito quando a mulher era muito jovem, por vezes ainda era uma criança, e não estava previsto nenhuma sanção caso o pai da noiva desistisse do casamento. Usualmente, garotas entre 14 e 15 anos se casavam com homens de mais de 30, é o que verificamos em Iseu 2. O acordo do dote também possui grande importância para garantir a legalidade do casamento, assegurando ser a mulher cidadã e conferindo-lhe o estado de gynessoi, ou esposa legítima, essencial para que os herdeiros também sejam considerados. A segunda etapa do casamento é a equidócis, que acontece quando a mulher prometida é levada para a casa do marido, que efetivamente passa a ser o seu novo Kyrios. Para essa etapa, são utilizados os termos equidídomi ou equidunomai, e a própria mulher é chamada de equidotos. É a sequência entre os dois termos que destacamos previamente, egi e doxis, que diferencia o casamento legítimo de outras formas de coabitação, como a do homem com uma concubina. Sobre as cerimônias do casamento, estas poderiam durar até 3 dias e não constituem um requisito jurídico para confirmar a sua legalidade. O pai da noiva ou seu futuro marido poderiam oferecer uma refeição, denominada gamos, aos familiares e amigos. Essa palavra gamos também é utilizada para a consumação do casamento, ou seja, quando há o ato sexual entre os noivos. Não há um limite de tempo estipulado entre o enguiaces, ou a fase de noivado, e o gamos, tendo em vista que a promessa de casamento pode ser feita quando a mulher ainda é uma criança. Além do gamos, tem-se a gamelia, um banquete festivo com sacrifício aos deuses. A passagem do oikos do pai para o futuro marido poderia ser feita com uma procissão e também com uma exibição pública do novo casal. Sobre as cerimônias, as descrições indicam que estas eram feitas à noite, à luz de tochas e com muita música. Além disso, os convidados também jogavam arroz no novo casal, de maneira semelhante aos dias atuais. Também jogavam nos noivos pétalas e frutas, que simbolizavam na época o desejo de fertilidade para a nova vida. No dia seguinte aos festejos de casamento, a noiva poderia ganhar presente como roupas, perfumes, joias e outros objetos que passam a pertencer a ela, e, portanto, não se integram ao dote. O marido também durante o casamento poderia presentear sua esposa com roupas e joias, por serem símbolos de prestígio social e de poder. Desse modo, uma esposa bem vestida e com joias valiosas, bem como a ausência dessas, demonstrava o status socioeconômico da família. Portanto, em uma síntese mais simplista, se o dote é uma demonstração de status do Kyrios, os presentes ao longo do casamento são uma demonstração do status do próprio esposo. Aqui finalizamos a primeira de 2 partes do episódio 5. No próximo episódio, continuaremos a nossa abordagem sobre esse importante tópico da Grécia Antiga, que era o casamento, e falaremos um pouco mais sobre as condições de dissolução e divórcio naquela época. Até o próximo episódio!